Se em algum momento você se encontrar nessa palavra e achar que precisa melhorar, você está no lugar certo, na presença de Deus. Não é para você se sentir acusado, mas é para você se sentir amado, porque o Senhor está falando contigo. E a palavra do Senhor, no versículo 1 do Salmo 133, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz sobre a união da igreja, dos irmãos, do corpo de Cristo. E nós vemos aqui uma exclamação do salmista, quando ele diz: ó, quão bom, quão agradável, e eu vou colocar aqui, quão maravilhoso é viverem unidos os irmãos. Isso é bom, isso é agradável. Outras traduções vão dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Algo suave. É algo bom, é agradável. Então o salmista vai dizer que essa união, ela é boa e ela é agradável. E a união, meus irmãos, é um estado de estar junto, de estarmos juntos em harmonia, de estarmos juntos em paz. Porque se é bom, se é agradável, então a harmonia, a paz, essa é a união. Quando nós estamos em harmonia, estamos sintonizados, estamos ali trabalhando, falando, fazendo em prol de um único propósito, que é de glorificar, é de expandir o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o fato de vivermos bem com o nosso irmão, vivemos bem com o nosso cônjuge, porque engana-se quem pensa que eu estou bem com o meu irmão, mas se na casa vive em desavença, vive em pé de guerra, se não há harmonia, se não há união no lar, não vai ter unidade, não vai ser um com a igreja. Porque a palavra do Senhor nos diz que o homem e a mulher, o casal, eles são um. Mas, não, em casa as coisas não estão bem, mas na igreja está tudo bem. Engana-se. Porque a igreja, como a palavra do Senhor nos diz, ela começa no leito, na casa. Se a casa está desandando, se a casa está em pé de guerra, se a casa vive em brigas, em desavenças, você não vai, nem é um com seu irmão. Se você não consegue ser um nem com seu cônjuge, como é que você vai conseguir ser um com seu próximo? Com seu irmão, ou com o seu próximo, seu vizinho, seu colega de trabalho? Então, meus irmãos, essa unidade, essa união, ela começa em casa. Ela começa da esposa com o marido, estando em unidade um com o outro, em harmonia, estando em paz. Ela começa no lar com os nossos filhos. Então é algo que nós precisamos analisar. Porque se o meu lar não vai bem, se na minha casa eu não consigo ser um com a minha esposa, os maridos com as esposas, se eu como esposa não consigo ser um com meu marido, estamos sempre em desavenças, em pé de guerra, não conseguimos chegar em um consenso. Talvez a minha esposa quer algo, eu quero outro, mas eu sento, eu converso, e ali nós chegamos a uma resposta, a um consenso, em paz. Então, aí sim, quando no meu lar vai tudo bem, quando eu vivo em unidade, em amor e união com a minha família, aí sim, isso vai transparecer, isso vai ser transmitido também através da minha vida, para a vida do meu próximo, dos meus irmãos, da amada igreja do Senhor. E, meus irmãos, essa unidade, essa harmonia da igreja é tão importante,
que Jesus, em sua última oração, antes dele ser preso, ele ora. Ele ora ao Pai. E pede ao Pai, meu Deus, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Por quê, meus irmãos? Porque isso vai ser testemunho para o mundo. Convido você a abrir comigo em João, no capítulo 17. João, capítulo de número 17. Nós vamos ler os versículos 21 ao 23. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Maravilhoso. Está aqui conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando, meus irmãos, nós dizemos que devemos ser um, não podemos não podemos nos confundir. Porque ser um é ser um em prol do propósito de Deus, do chamado de Deus. Não é ser um assim, meu irmão gosta de quiabo, eu também preciso gostar de quiabo. Não. Esses aí são gostos particulares. Um gosta de quiabo, outro gosta de quiabo. Um gosta de ouvir louvor baixo, outro gosta de louvor alto. Isso aí é particularidade nossa, isso não vai interferir no reino de Deus, não. Somos diferentes, mas estamos no mesmo caminho, chamados com o mesmo propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Um é baixinho, o outro é mais alto, um é magrinho, o outro é mais gordinho. Isso, meus irmãos, não vai interferir no reino de Deus, não. Os meus gostos particulares não vai interferir. Mas quando se trata do reino de Deus, nós temos que estar em comum acordo, no mesmo Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Quando foge disso, algo está errado. E o Senhor, meus irmãos, vai dizer aqui em João, capítulo 17, vamos ler comigo, a partir do verso 21, diz assim. Vamos ler a partir do 20, para que venhamos nos compreender melhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha, meus irmãos, quão é importante, quão necessário é que nós venhamos andar em unidade, em comum acordo, que venhamos ser um em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, isso será testemunho. Olha que o próprio Jesus, orando a Deus, orando ao Pai, ele diz: quanto há, meus irmãos, a unidade no corpo de Cristo, quanto há unidade na igreja, olha o que ele vai dizer: o mundo vai conhecer. Jesus está dizendo que tu, Senhor, que tu, Deus, Pai, me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. É quando nós nos amamos, é quando nós andamos em união, é quando nós andamos em unidade, que o mundo vai conhecer e vai saber que Deus nos ama. Porque, meus irmãos, no mundo, o normal é haver divisões, o normal é haver contendas, porque eles não conhecem a Deus. Mas quando nós andamos em unidade, em união, em amor, o mundo vai dizer: meu Deus, mas como é que pessoas tão diferentes vivem em harmonia, vivem bem, vivem se amando, vivem unido? Como é que isso pode acontecer? Isso vai chamar a atenção do mundo. E eles vão dizer: ali tem algo diferente. Verdadeiramente, eles encontraram algo diferente. E nós vamos dar testemunho, meus irmãos. Nós vamos estar evangelizando. Porque evangelizar não é só eu sair de casa em casa, de porta em porta, eu estar na praça, pregando a palavra. Isso é evangelismo, sim. Mas olha aí o que Jesus está nos dizendo: que o mundo vai saber que o Senhor nos ama, e que o mundo também vai saber que Deus os ama, quando eles verem a igreja em união, em amor, em harmonia, vivendo bem. Isso será testemunho, meus irmãos, e o
crer no Evangelho, ele vai ver o que está acontecendo, o que tem ali de diferente. Meus irmãos, é algo maravilhoso, é algo necessário para que nós tenhamos, não que nós não vivamos, mas buscar viver cada dia mais. Ver em que ponto eu posso melhorar, onde eu posso mudar, o que eu posso fazer de melhor. E nós vamos ler agora, meus irmãos, em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo ele vai descrever a igreja como um corpo. O corpo que é como a base da unidade. Nós somos um corpo de Cristo. Vamos abrir comigo em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 ao 6. A unidade da fé é o título aqui na minha Bíblia. Todos encontraram? Vou perguntar de novo, porque eu acho que encontrou. Todos encontraram? Amém. Tem igreja viva aí? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos participar, igreja. Como diz o nosso pastor Luiz, vamos pôr fogo no altar, igreja. Glória a Deus! Essa assim é a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja de Éfeso e a nós, igreja do Senhor, nessa noite, a necessidade, mais uma vez repetindo, de andarmos em unidade uns para com os outros. Meus irmãos, e o que isso vai exigir de nós? Para que eu seja um com meu irmão, para que eu ande em unidade com meu irmão, nós vamos ter que ser humildes, ter que ser mansos. Por que, meus irmãos? Às vezes vai acontecer de o irmão pisar no meu pé e eu vou ter que ser manso, pedir perdão para o meu irmão, perdoar o meu irmão. Às vezes eu vou ter que ser humilde, às vezes não sempre. Peço perdão pela expressão. Nós precisamos ser humildes, reconhecer o chamado do outro, reconhecer o potencial do outro, reconhecer o dom do outro e saber que nós não estamos aqui porque somos melhores. Não, nós estamos aqui porque nós somos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. E quando eu me sinto superior, quando eu não sou humilde, então agora eu vou automaticamente estar desprezando o meu irmão, porque eu me sinto superior, eu falo melhor, eu louvo melhor. Não, no reino de Deus não há competição, no reino de Deus não há quem é maior, quem é melhor, não. No reino de Deus há unidade, união, todos trabalhando naquilo que foi chamado com o único propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor e fazer o nome do Senhor glorificado. O único propósito. Esse é o nosso propósito. Não é ser superior a ninguém. Então ele vai dizer no verso 2, olha, que nós venhamos andar, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo dizendo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, frutos do Espírito Santo. Humildade, mansidão, longanimidade. E o que ele vai dizer? Suportando-vos uns aos
Precisamos suportar porque, como foi falado aqui, nós somos pessoas diferentes, que viemos de lugares diferentes, mas o amor de Cristo nos uniu. Então há momentos que vão precisar suportar uns aos outros. Em amor, meus irmãos. Em amor. Não é murmurando, não é reclamando, não é sair difamando de casa em casa falando, não. Não, meus irmãos, é em amor. É amando aquela vida, orando pelaquela vida. Vai haver diferenças? Vai. Somos diferentes. Mas se nós exercermos os frutos do Espírito Santo, como a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, se nós nos esforçarmos, nós veremos a glória, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Olha o que ele vai dizer no verso 3. Após dizer que nós temos que andar com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, temos que suportar uns aos outros em amor. Ele vai dizer mais, olha, esforçando-vos. É com esforço. Não estou falando que vai ser fácil. A palavra do Senhor não diz que vai ser fácil, mas ele vai dizer, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que a palavra está nos dizendo, meus irmãos. Fazendo tudo, esforçando para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Aleluia. Glória a Deus. E eu vos pergunto, nós temos nos esforçado diligentemente para vivermos em paz, em unidade no Espírito? Porque é o Espírito Santo que há em mim, há em ti. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você também. Habita em nós, igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E no Espírito não há confusão. É um Espírito só, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso aqui várias vezes. Quando alguém está ministrando, aqui às vezes no altar, e o Espírito Santo está testificando no seu coração um versículo, de repente aquele irmão cita o versículo que o Espírito Santo testificou no seu coração. Estamos em um mesmo Espírito. Isso é estar no mesmo Espírito, é falar a mesma coisa, é viver e desejar viver a mesma coisa. Que coisa? Direção do Espírito Santo. Viver de acordo com a direção e os ensinos do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo ele testifica, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do corpo no vínculo da paz. Para preservar, meus irmãos, a unidade, a união da igreja no vínculo da paz. E ele vai dizer no verso 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, por este Deus e Pai maravilhoso que nos chamou. Chamou a mim, chamou a ti, que está sobre todos nós, que age por meio de nós, e que nós devemos, meus irmãos, procurar, nos esforçar diligentemente, nos suportando uns aos outros em amor, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado. Eu já ouvi, creio que muitos já ouviram. Eu não vou para aquela igreja, não, porque aquela igreja eu só vejo brigas, só vejo contendas. Não é o nosso caso, graças a Deus, eu não ouço dessa forma, mas eu já ouvi. Quem trabalha, quem convive com pessoas do mundo, descrentes, é claro que para quem está no mundo tudo é uma desculpa. Mas que vergonha é para nós como cristãos ouvirmos, seja da nossa denominação ou de qualquer outra denominação, porque assim como nós aqui somos um corpo, nós também somos um em Cristo, nós também somos um com os irmãos da Assembleia, com os irmãos da Deus e Amor, somos um, somos igreja de Cristo. E é vergonhoso para nós cristãos ouvirmos de um descrente, daqueles que estão lá fora, para ser crente igual fulano, para ir para a igreja para viver daquele jeito, você não vê como é que fulano anda? Olha, fulano anda ali na igreja, mas falando mal desse fulano, falando mal do irmão, falando mal. Meus irmãos, isso é vergonha para o reino de Deus. Mas quando nós vivemos em amor, quando nós vivemos em unidade, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, se o irmão falhou, vamos perdoar, vamos amar. Então, meus irmãos, Cristo será engrandecido.
Cristo será conhecido por aqueles que não o conhecem. Nós estaremos evangelizando. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se nós verdadeiramente temos nos esforçado para vivermos em unidade, em união. Eu convido os irmãos a abrir comigo. Eu citei sobre o corpo, né? 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 11. Paulo vai dizer sobre a necessidade de nós considerarmos uns aos outros importantes no reino de Deus e não superiores, nos achar superiores, mas nos colocar, meus irmãos, em o mesmo nível, porque nós todos éramos pecadores, estávamos perdidos, e Cristo nos achou, nos remiu, nos resgatou. E hoje todos estamos em Cristo. Então não há o maior, o menor, o pequeno, o grande. Não temos cabeças, tem aqueles que Deus ungiu, que Deus colocou a sua cabeça para nos aperfeiçoar na busca. Mas somos um em Cristo Jesus. Temos que ser um. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui, meus irmãos. Acho que é o 12. Olha o que 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 12, a partir do verso 12, nós vamos ler. 1 Coríntios 12, 12. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, assim como nós, a igreja, somos muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, Ele dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nem podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, olha o verso 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação muito simples de entender. Que assim como o corpo tem muitos membros, todos esses membros são importantes, assim também é a igreja. Nós somos corpo de Cristo. E nós individualmente somos membros deste corpo. Quando alguém fere o seu irmão, ele está ferindo ao seu próprio corpo, que é o corpo de Cristo, porque somos corpo de Cristo, fomos feitos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aqui temos muitos membros, e juntos nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E todos são importantes. Se olharmos para o nosso corpo, quem aqui já teve uma unha encravada? Né, meu irmão? Pode explicar. Quem já teve a unha no pé encravada? Dói ou não dói? Parece só uma unha. É só uma unha desse corpo todo aqui grande.
mas incomoda, dói, faz mal para todo o corpo. Não importa se é um membro pequeno, um dente, meu Deus do céu, um dente. A dor, o desconforto que um dente causa na vida de uma pessoa. Então eu preciso ter consciência de que se eu, por mais pequeno que meu irmão pareça, ou por mais pequeno que eu me sinto, eu sou importante no corpo de Cristo. Talvez você pode olhar para você e pensar, mas Deus não me chamou para nada, eu sou insignificante, eu não tenho nenhum ministério. Meu irmão, você é importante, você é membro do corpo de Deus. Deus te chamou com um propósito. Quando você ama, quando você exerce amor, quando você vive em unidade, em união, você está dando testemunho de Jesus Cristo. E assim, da mesma forma, meus irmãos, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, pelo Espírito Santo. Assim, da mesma forma, se um membro desse é ferido, se o olho dizer, não, eu não preciso do pé não, e aí como é que eu vou andar? Eu estou enxergando, tá tudo bem, mas como é que eu vou andar se não preciso dos pés? Da mesma forma, nós não podemos menosprezar o nosso irmão, não. Todos são importantes no reino de Deus, todos foram chamados por Deus. Mas fulano assim, não está certo o que está fazendo, da forma que está andando. Não, isso aí não está certo não. Meu irmão, ele é importante, ele foi chamado por Deus. Foi Deus que chamou, foi Deus que separou a ele. Então, olha para a palavra, vamos suportar em amor. Vamos amar, né, pastor? Vamos orar por esse membro. Mas ele está dando mau testemunho lá fora. Vamos orar por ele. Vamos aconselhá-lo. Vamos chamar para perto. Vamos relembrar ele de onde Deus o tirou e o chamou. Mas quando eu estou apontando, eu estou ferindo a mim mesmo. Quando eu estou ali denegrindo o meu próximo, eu estou ferindo a mim mesmo, o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. E assim, meus irmãos, cada um é importante no reino de Deus. Ele vai dizer, se todo o corpo fosse olho, não existiria corpo. Se toda a igreja fosse diácono, não existiria ovelhas. Mas Deus chama um, meus irmãos, de acordo com a vontade dele. Para o quê? Para a glória e o louvor do nome dele. Então nós temos que cooperar, temos que ser cooperadores uns dos outros. Eu como ovelha, eu como ungido, eu tenho que cooperar com aquele que Deus chamou, colocou como diácono. Não vamos dificultar o trabalho do irmão, não, porque o trabalho dele já é tão árduo. Então vamos cooperar, meus irmãos, com a diaconia da casa. Vamos cooperar, meus irmãos, com os pastores dessa casa. Vamos ser cooperadores da obra de Cristo. Mas Deus me deu meu ministério. Interceda pelos ministérios. Isso é unidade, meus irmãos. É quando os irmãos do evangelismo saem evangelizando, os irmãos que estão na intercessão estão intercedendo. Isso é unidade. Estão intercedendo para aqueles que estão fazendo a obra, estão fazendo trabalho no campo. Isso é unidade. Unidade é você querer querer ver o reino de Deus crescer, a obra de Deus crescer, a obra de Deus expandir. Precisamos, meus irmãos, perder essa visão de mundo que muitas das vezes nós trazemos lá de fora, de querer sobressair, de querer ser visto, de querer ser superior. Essa visão não convém, esse pensamento, esses sentimentos não convém. Isso é carnal, isso não é espiritual. Verdade, Senhor. Que nós venhamos reconhecer o chamado uns dos outros, amarmos uns aos outros. Não menosprezar, não denegrir. Isso é a igreja de Cristo. Isso é andar em unidade, em harmonia, em paz. Deus maravilhoso. É dando valor um ao outro, entendendo e reconhecendo a importância daquele membro, daquele irmão, daquela irmã no reino de Cristo. Meu Deus, eu quero dar testemunho aqui. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Vanessa. Meu Deus, essa varoa de Deus tem embora que 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, essa mulher está postando vídeo, está postando. Meus irmãos, ela tem trabalhado diligentemente pela obra de Deus. Grande irmã, será o galardão, meus irmãos, nós queríamos trabalhar diligentemente, com amor mesmo, naquilo que Deus colocou em
Deus te concedeu o ministério de louvor, se empenhe, persevere, busque e louve ao Senhor. Louve ao Senhor de forma tão poderosa, tão maravilhosa, que a presença de Deus vem encher a casa, vem encher o ambiente, que agora o Senhor vem impactar vidas, através da sua vida, do teu louvor a Deus. Deus te chamou para o ministério de intercessão. Interceda, meus irmãos, interceda por aqueles que estão fracos, interceda por aqueles que estão passando por dificuldades, interceda pelos ministérios que Deus levantou de intercessão, interceda pelo ministério dos presbíteros, dos evangelistas, interceda pelos pastores. Aleluia, Deus. Que todos nós, meus irmãos, venhamos trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus, da obra de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que um reino dividido não subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 25. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor vai dizer no capítulo 12 de Mateus, o versículo é o 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Meus irmãos, a divisão, se haver divisão em meio ao corpo de Cristo, se haver divisão em meio à igreja, isso vai paralisar a igreja, vai enfraquecer a igreja e vai dar brechas para o diabo. Não pode haver divisão. Olha o que o Senhor está dizendo, olha, não tem como. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Vai ficar deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não vai subsistir, vai cair. Se não há unidade no corpo, se haver divisão em meio ao corpo de Deus, como nós vimos aqui na palavra do Senhor nos dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Não, nós somos de Cristo. Não é olhar para dizer eu sou de fulano, eu sou de cigano. Não, nós somos de Cristo. Porque, meus irmãos, se você for se espelhar em mim, eu quero ser, eu sou da irmã Edivana, eu gosto da irmã prega. Você vai se decepcionar, meu irmão. Porque eu sou pecador. Estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Se você for olhar aqui, eu gosto quando o presbítero prega. Não, só vou o dia que ele prega. Você vai se decepcionar, meu irmão. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós jamais seremos decepcionados. Jamais seremos confundidos. Porque o homem, ele está sujeito a nos decepcionar. Mas Deus, ele jamais nos decepcionará. Quando nós estamos firmados em Cristo, jamais nós iremos, meus irmãos, desfalecer pelo caminho, parar pelo caminho. Não. Que a nossa fé seja em Jesus. Então, meus irmãos, que nós venhamos nos empenhar para manter a unidade cada dia mais. Para que nós não venhamos abrir brechas para o inimigo operar. Porque esse sempre foi o papel dele. Denegrir, destruir a igreja, paralisar a igreja de Deus. Sempre foi a vontade, sempre é o trabalho dele. Todos os dias ele trabalha diligentemente para destruir o povo de Deus, para destruir, difamar a igreja de Deus. Mas nós estamos aqui como soldados de Cristo para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a igreja do Senhor crescer sobre essa terra. Transpor esses muros, encher essa cidade, sarar esse povo. É para isso que nós estamos aqui. Nos amemos, de forma que esse amor transporte, que o mundo saiba que Jesus é o Senhor, que Jesus nos ama e nos ama. É isso, meus irmãos, que devemos fazer. Porque se a igreja, ela se divide, ela vai enfraquecer. E a obra do Senhor será paralisada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo em Mateus 18. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer.
Mateus 18, capítulo 18, verso 18 e 19. O que acontece quando a igreja está unida em um só propósito, uma só fé, um só intuito. Mateus 18, nós vamos ler 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Olha, meus irmãos, a importância da unidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui em Mateus, no capítulo 18, no verso 18. Que se nós, unidos, juntos, ligarmos algo na terra, será ligado no céu. Quando a igreja ora com um propósito, quando a igreja ora em o mesmo propósito, quando a igreja ora em prol de uma vida, quando a igreja adora com um único propósito, meus irmãos, é ligado no céu. Aquilo que é ligado aqui na terra, nesse ambiente aqui, que nós nos fazemos igreja, é ligado no céu. E tudo, meus irmãos, olha aqui, o poder que tem a unidade, tudo que nós desligarmos na terra, também será desligado no céu. Verso 19. Em verdade também vos digo, que se dois, olha a unidade, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Olha a necessidade da unidade. É por isso que no verso 13 o Salmo vai dizer: quando há unidade, o Senhor ele ordena a bênção. Deus ele concede, quando dois com um único propósito estão juntos, Deus ele concede aquilo que ele é pedido. A necessidade, meus irmãos, da unidade do corpo de Cristo. Aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir de novo lá em Salmo 133. Salmo 133. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor, quando a igreja está em unidade, Ele ordena a bênção, Ele ordena a vida para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos a comparação da união dos irmãos. Como é preciosa, é comparado com o óleo. O óleo que o Senhor ali, se eu não me engano, em Números, em Êxodo, quando Deus manda os perfumistas ali preparar o óleo, o perfume precioso, o qual não poderia ser feito da mesma forma. Era um óleo tão precioso para ungir o sacerdote, que cita o sacerdote Arão. O óleo da separação, da unção, algo precioso, algo raro. E a comparação que o salmista faz da união da igreja é tão preciosa como esse óleo. É algo maravilhoso. E ele vai comparar também no verso 3 com o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Meus irmãos, Hermon era um monte muito alto, era em Jerusalém. E ali, como ele era muito alto, então ele trazia umidade. Então mesmo quando a terra estava em seca, quando tudo era seco, através do monte Hermon, a vida voltava ao redor daquele monte, por conta da umidade que trazia. Então, meus irmãos, aqui ele diz que quando a igreja está em união, é algo tão precioso, meus irmãos, que é como a vida, é como o monte Hermon que traz vida, que traz vida para a vegetação. Assim é a igreja. Quando a igreja está em união, a igreja está viva. É algo maravilhoso, por mais que tudo lá fora está seco, mas a igreja está viva, porque
orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, trazendo vida. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Meus irmãos, quando nós estamos unidos no seu propósito, Deus tem prazer em nos conceder. Deus tem prazer em conceder a bênção. Não que a bênção não é para nós, já está sobre nós, mas nós iremos alcançá-la através da união, do amor fraternal de uns para com os outros. E nós vemos, meus irmãos, essa união que ela traz não só a bênção, mas ela traz a presença de Deus, o manifestar a Shekinah de Deus sobre a igreja. Isso nós vamos ver lá agora. Abra comigo em 2 Crônicas. O que o Senhor fez quando a igreja, quando o povo de Deus ali em uníssono sonho, eles louvaram a Deus com todo o coração. 2 Crônicas, no capítulo 5. Será que eu anotei certo? 2 Crônicas, capítulo 5, verso 11 ao 13. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui é uma passagem também muito conhecida, mas tremenda. Quando Salomão ele termina o templo de adoração a Deus, ele traz a arca que representava a presença de Deus para o templo. E ali a palavra do Senhor nos diz que os anciãos de Israel, os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, estavam todos reunidos ali. Uma alegria contagiante encheu o povo de Deus. E ali todo Israel estava presente naquele lugar para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor por aquele templo maravilhoso para a adoração a Deus. E aqui no verso 11, a palavra do Senhor vai nos dizer, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes estavam presentes, eles se santificaram sem respeitar os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles também 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e lhe derem graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha o que acontece quando nós subimos à casa de Deus com o único propósito de louvar, de engrandecer, de bendizer o nome dele. Olha aqui o que acontece. Esse povo estava ali unido em um só propósito. A alegria era contagiante. Todos estavam ali se alegrando com o mesmo propósito de fazer o nome do Senhor glorificado. Por quê? Porque ele diz porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para todos sempre. E nós, quando adentrarmos essas portas, venhamos fazer como os nossos irmãos. Venhamos adentrar essas portas não para ver quem está, quem veio, quem não veio, quem vai pregar, quem vai adorar. Não. Que venhamos adentrar essas portas para louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é bom, porque o amor dele dura para todos sempre. O Senhor é a bênção. O Senhor manifesta a sua presença neste lugar. Quando nós estamos unidos em um só propósito de louvar, de bendizer e agradecer o nome do Senhor, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Que esse venha ser o nosso intuito. Nós temos a prova aqui. O coração desse povo era um naquele momento. Tamanha alegria deles de poder ali estar inaugurando aquele templo que foi tão sonhado pelo rei Davi e que agora foi edificado através da vida de Salomão. Então, meus irmãos, ali cantores, os levitas, os músicos, os sacerdotes, os anciãos, todo Israel estava ali com o coração cheio de gratidão. E o propósito deles ali era único, era um só. Eles estavam unidos para louvar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor. E não foi diferente. O Senhor lhe ordenou a bênção, o Senhor lhe ordenou a unção, e a presença de Deus encheu aquele lugar de uma forma tão tremenda que a palavra do Senhor nos diz que a casa se encheu, que o templo se encheu de fumaça, e eles não podiam nem se ficar de pé. Tamanha era a presença, a glória do Senhor. Eles estavam ali em unidade, meus irmãos, unidos
cheios de gratidão a Deus. E assim venhamos ser, andarmos em gratidão ao nosso Deus. Adentrar por essas portas com esse desejo Glória a Deus. de louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus me deu essa palavra. Aleluia. Meu Deus, não é? Deus me deu essa palavra há alguns dias e Ele confirmou através da oração, a penúltima oração que teve na casa da nossa irmã Vanessa. Aleluia. Nós reunidos ali para orarmos e Deus se manifestou de uma forma tão maravilhosa em nosso meio. Porque nós começamos a falar da vontade de Deus, falar das nossas necessidades, sendo sinceras umas com as outras e nós podemos sentir a presença de Deus naquele lugar. Aleluia. Ali eu senti como é estar em unidade, em um só Espírito, como é maravilhoso. E quando foi no sábado seguinte, nós estivemos na casa dos nossos irmãos, também ali cultuando a Deus e vendo a igreja limpeza. Meu Deus, como foi maravilhoso. Senti assim, que nós estávamos ali sim unidos em um só propósito, de estar ali nos alegrando com os nossos irmãos e louvando e bendizendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. E Deus ele se agrada dessa união, meus irmãos. Deus se agrada desses momentos que nós nos reunimos. E como é maravilhoso estarmos reunidos para fazer o nome do Senhor exaltado, fazer o nome do Senhor glorificado. E Deus falava muito ao meu coração sobre essa necessidade de nos unirmos, de nos amarmos, de nos cuidarmos. Porque isso é o maior testemunho que nós podemos dar do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, a unidade. Meus irmãos, mais um exemplo aqui. Quando a igreja está em unidade, Deus ele opera poderosamente. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1. Abram comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Atos, a palavra do Senhor também vai nos dizer que os irmãos eles estavam ali unidos, reunidos em um só propósito. Porque Jesus, ao subir ao céu, Jesus os exortou para que eles ficassem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos pelo Espírito Santo de Deus, seriam revestidos de poder. Então, meus irmãos, esses irmãos, nossos irmãos ali, os apóstolos, eles perseveravam em todo o tempo, esperando ali pela a palavra do Senhor, pela promessa do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 1, nós vamos ver o verso 14 agora, só. Diz assim, ó. Todos estes, os discípulos de Jesus, João, Tiago, André, Filipe, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos os irmãos reunidos num só propósito. Eles receberam a promessa de Deus e eles ficaram ali, perseverando, unânimes em oração. Não só os discípulos, como as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E quando o Senhor ele convoca a igreja para estar unida, seja nos cultos, seja na oração, seja no culto no lar, meus irmãos, Deus deseja que sejamos reunidos. Deus deseja que nós venhamos estar ali com o mesmo Espírito, buscando a presença dele, a paz dele. Buscando, porque é quando nós estamos em união, em comunhão, que o Senhor ele ordena a bênção. Então, meus irmãos, aqui os irmãos estavam ali perseverando, unânimes em oração. Eles não saíram. Jesus falou que ia derramar o Espírito Santo, que eles seriam revestidos com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e eles perseveravam. Eles não desistiram. E no capítulo 2, vai dizer assim, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Eles receberam a promessa que Jesus havia feito, eles receberam. Mas receberam apenas aqueles que perseveravam em oração, aqueles que perseveravam em esperar. E eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, verso 2 do capítulo 2. E de repente veio do céu um
som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Meus irmãos, mais uma vez nós vemos aqui a glória de Deus descer, o Espírito Santo de Deus descer sobre aqueles que estavam lá fora, sobre aqueles que estavam em seus lares, sobre aqueles que estavam dispersos, não. Sobre os que estavam reunidos no propósito de receber o Espírito Santo que Jesus havia prometido a eles. E eles estavam ali fazendo o quê? Estavam em oração. Estavam reunidos em oração, clamando. E Deus falou que ia dar. E eles não ficaram apenas esperando. Eles não cruzaram os braços e ficaram esperando. Não, eu vou para a casa de Deus, chegar, eu vou ficar esperando. Eu vou para a casa de Deus adorar a Deus, eu vou chegar na cadeira e cruzo meus braços. Você veio para adorar ou você veio para descansar? Glória a Deus, aleluia. Olha o que eles estavam fazendo. Jesus prometeu, eu vou. Mas ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles não foram cada um para a sua casa. Eles não foram cada um fazer suas afazeres, não. Eles creram na promessa de Jesus e eles se reuniam, perseveravam unânimes, unidos, em oração. Eles estavam em oração. Jesus já havia prometido, mas eles estavam orando e clamando. Até que do alto, eles estavam reunidos no mesmo lugar, até que de repente eles foram revestidos do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a falar em novas línguas. As promessas do Senhor, os dons espirituais, estão sobre a igreja. Deus já prometeu, assim como Deus disse a eles que viriam, que revestiriam eles de poder, assim o Senhor disse também que vai dar a cada um de nós dons de línguas, dons de interpretação, dons de profetizar, dom de curar. Isso é sobre a igreja. Mas nós precisamos estar reunidos. Porque Deus prometeu, eu vou parar. Não, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou ser um com meu irmão. Somos todos importantes no reino de Deus. A irmã Mia citou aqui na oração de ontem. Se você olha para o seu irmão e vê que ele tem um potencial de aconselhar alguém, meu irmão, olha para que Deus dê o dom para ele. Aleluia. Para que Deus o capacite. Se você olha para o irmão e vê que o irmão tem o dom para ensinar, olhe para que Deus capacite ele, para que Deus levante ele. É assim, meus irmãos, andar em unidade, é isso, é entender que o reino de Deus precisa de cada um de nós, precisa do dom, do talento que Deus deu a você, que Deus deu a mim. Não é ficarmos com inveja, isso não provém. Mas não, é entender que todos nós temos talentos, né, irmã Rita? Temos dons que Deus nos deu e clamarmos uns pelos outros para que Deus venha levantar, capacitar e que possa usarmos isso, que possamos usar isso para a glória do nome de Deus, para a edificação do reino de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é ser um com Cristo. Louvado seja Deus. E agora, meus irmãos, deixa eu ver a hora. Aleluia. Agora no verso 2, no capítulo 42 a 47, Atos ainda, Atos 2. Vamos acompanhar juntos, abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, no versículo 42 e 47. Após, meus irmãos, eles serem revestidos de poder, esses homens, a palavra do Senhor nos diz que eles foram evangelizar, foram pregar a palavra de Deus. Pedro, ele, cheio de ousadia, ele começa a falar de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor aqui nos diz no verso 42, diz assim: muitos ali haviam convertido. A palavra nos diz que mais de 3.000 almas foram batizadas após o discurso de Pedro. Após ele receber o Espírito Santo, ele foi impelido de uma forma tão poderosa que ele pregava as multidões e as multidões criam. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E após essa conversão de mais de 3.000 almas, a palavra do Senhor nos diz no verso 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Meus irmãos, olha que testemunho. Todas aquelas vidas, aquelas almas que foram sendo salvas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Elas perseveravam nos ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo. Aleluia. Assim somos nós, igreja. Nós precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Perseverar na palavra do Senhor, na comunhão. Eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Eles estavam, meus irmãos, ali com um único propósito. Cada alma havia temor. E o que acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios, quer ver prodígios? Quer ver sinais? Vamos viver em unidade, vamos viver em união. Queremos receber dons, vamos viver em unidade, vamos viver em união, vamos clamar uns pelos outros. Vamos clamar pela igreja, pelo corpo de Cristo. No reino de Cristo não há crescimento individual. Mas quando alguém é levantado, quando alguém é chamado, quando alguém está sendo colocado em evidência, é o nome do Senhor que está sendo glorificado, é o nome do Senhor que está sendo levado. Não é porque eu louvo bem, não é porque eu prego bem, não. É o nome de Cristo que está sendo expandido, meus irmãos, através da vida daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para os irmãos que nós estamos aqui não é para nos exaltarmos, não é para nos aparecermos, não é para sermos melhores. Não, nós estamos aqui para exaltar, para glorificar o nome de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Então vamos dar honra a quem merece honra. Vamos reconhecer o dom, o talento, o chamado do próximo, do nosso irmão. Vamos amar uns aos outros. Vamos ser um em Cristo. Que sejamos essa igreja onde o Senhor venha ordenar a bênção, venha se manifestar em nosso meio. Deus já tem feito grandes coisas em nosso meio, mas muito mais o Senhor tem a fazer. Quando eu meditava nessa passagem de 2 Crônicas, que eu li aqui com os irmãos, eu me lembro quando nós estávamos ainda na casa da irmã Cida, e nós viríamos para este lugar, esse templo que iríamos construir para o Senhor. E o que Deus falou, o que Ele ia fazer neste lugar. Muitos podem ter se esquecido. Muitos podem até pensar que Deus está demorando. Mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os dons que Ele prometeu para essa igreja, vai se cumprir. As promessas que Deus fez para este ministério serão cumpridas. Mas, meus irmãos, nós não sabemos o tempo de Deus. Se nós queremos que se cumpra no nosso tempo, vamos buscar. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos amar para que se cumpra no nosso tempo. Mas se nós cruzarmos os nossos braços e esperarmos as promessas que Deus fez para nós, pode ser que não se cumpra no nosso tempo. Pode ser que nós nem veremos. Pode ser que se cumpra nas próximas gerações. Mas nós vamos clamar. Vamos fazer como os apóstolos. Eles receberam a promessa e eles perseveraram. Eles perseveraram unidos, num só propósito, orando, clamando. Deus prometeu, mas eles estavam clamando. Vamos clamar, vamos nos unir cada dia mais. Olha o que a palavra do Senhor diz, que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Vamos nos amar, nos unir, para que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo para finalizarmos. Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 12 e 14. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus prometeu, Deus cumpre. Aleluia. Mas perseveremos. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz assim: reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, meus irmãos, com essa palavra poderosa da parte de Deus. Vamos amar, vamos nos amar, vamos nos perdoar. E a palavra diz assim como Cristo nos perdoou. Se alguém tem queixa do próximo, não vai para casa do irmão falar, não. Perdoa. Olha o que a palavra diz. Se alguém tem queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, você também perdoa. Perdoa, irmão. Suportando-vos uns aos outros, vos perdoando. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nos amemos, meus irmãos. Nos unamos com o propósito de bendizer e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos segundo aquilo que Ele nos ensina. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a uma vida plena na presença do Senhor. Para que possamos receber tudo o que Ele tem nos prometido. Amém?